Eu vou tratar na palestra. Não vai ter, essa palestra não tem código, ela é realmente para apresentar o que é a computação neuromórfica. E eu vou começar falando um pouco de histórico, desde a neurociência, uma divisão da computação que todo mundo já conhece, mas é só para a gente entender um pouco essas três bases aqui, e falar um pouco das bibliotecas Python, e vou mostrar algumas aplicações, mas sem entrar em muito detalhes técnicos das aplicações. Então, quem tiver interesse em saber como funciona a arquitetura do final do que eu vou falar, pode me chamar de canto, que aí eu explico para não ficar uma coisa muito tipo, oh meu Deus, para todo mundo. Bom, a neurociência ela é muito nova, né? A primeira sociedade de neurociências foi fundada em 1970 e é uma área muito interdisciplinar e que aborda coisas da medicina, da biologia, da psicologia, física, química e matemática. Ela realmente é um bolo de tudo isso. No Brasil, o curso chegou em 2012, então é bem recente no Brasil também, na UFABC, onde eu curso. E a neurociência ela é dividida por níveis de análise, entre molecular, celular, de sistemas, comportamentais e cognitivos, que é como cognitivos seria como a gente pensa, a questão de atenção, mente. E na neurociência, quando a gente vai pesquisar qualquer pesquisa na neuro, ela é dividida em observação, replicação, interpretação e verificação, que geralmente é o passo mais complicado. É o passo de verificação, porque o desafio da neurociência é o cérebro tentando entender ele mesmo. Então, a gente não sabe ainda como muita coisa acontece na nossa mente. Na verdade, a gente nem sabe direito o que é a mente, o que se passa aqui, como a gente pensa, mas a gente está tentando descobrir. Bom, a computação, vai ter gente que vai discutir muito esse slide, mas eu só dividi entre software e hardware, realmente para a gente entender o que a gente vai usar na computação neuromórfica. Então, software é aquele conjunto de componentes lógicos, e o hardware, que é o nosso computador, acho que isso aí está tranquilo para todo mundo. Bom, agora, o que é a computação neuromórfica? Ela também é conhecida como engenharia neuromórfica. Os termos se confundem, então vai ter paper que vai estar... Os papers da IBM alguns aparecem como engenharia neuromórfica, outros aparecem como computação neuromórfica. Mas não tem uma divisão, tipo, se for hardware, vai ser engenharia neuromórfica, ou se for software, vai ser computação neuromórfica. Não, ninguém parou ainda para dividir isso, eu espero que isso aconteça em breve, vai facilitar bastante a minha vida. Também é uma área muito interdisciplinar, precisa saber de várias coisas para conseguir pesquisar nessa área. Por quê? O nosso maior desafio e o nosso maior objetivo é emular a funcionalidade, principalmente do encéfalo. E quando eu falo aqui em emular, realmente a gente está tentando mimetizar o funcionamento do nosso encéfalo. Então, criação de máquinas e softwares que funcionem como o nosso cérebro funciona. Isso é um problema, a gente não sabe muito bem como o nosso cérebro funciona. E é aí que mora o nosso desafio. Por quê? O encéfalo ele executa instruções codificadas. O encéfalo não executa instruções codificadas como nossos computadores, mas são os disparos entre as sinapses. Então, são disparos e essa informação vai sendo passada em rede. E os nossos computadores não, a gente codifica. O nosso cérebro, ele tem uma atividade sináptica de 10 elevado a 16 sinapses por segundo. Porém, a gente gasta muito pouca energia para isso.
Pode não parecer, porque a maior parte do que a gente se alimenta vai para alimentar o nosso encéfalo. Mas, isso daqui, esse número, ele é absurdamente grande. A gente gasta pouquíssima energia, a gente consome muito pouco para fazer tanto. E o que a gente compreende, o que a neurociência compreende hoje, é que por causa da compactação do encéfalo que isso é possível. Bom, na computação neuromórfica, nós exploramos as propriedades físicas e biológicas, tentamos imitar o comportamento humano e usamos a tecnologia semiose inversa através de aplicações de descobertas da cognição. O que traduzindo isso daqui? Quando a gente descobre como funciona, por exemplo, a memória, a gente tenta passar isso para o hardware. E como a gente está tentando passar isso hoje em dia? Através de main registers. Eu ia trazer mas eu não consegui pegar a tempo, porque a minha orientadora teve que mudar umas coisas nele. Mas o meu grupo tem um main register. O que é isso? É um resistor que ele tem uma memória. O que isso significa? Quando a gente passa uma corrente por ele consegue guardar essa corrente. E essa informação não se perde. É como... Alguém aqui, quem sabe como funciona mais ou menos a nossa memória? Os níveis da nossa memória? Ninguém? Ok. Só para a gente nivelar. Bom, a memória humana ela é dividida entre a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. O que isso significa? Que a gente tem uma memória que pode guardar coisas desde a nossa infância, aquelas coisas que a gente lembra, coisas marcantes. Quem lembra o que estava fazendo no 11 de setembro? 11 de setembro de 2001. Porque no meu caso é aniversário da minha mãe, então eu lembro todos os anos. Esse exemplo nunca funcionou comigo. Mas esses tipos de memória que marcam, elas se transformam numa memória de longo prazo. Então fica guardadinha numa região lá do nosso cérebro. A memória de curto prazo é aquilo que você, sei lá, almoçou ontem, mas que se alguém te perguntar daqui uma semana, ou talvez hoje, você já não lembre mais. São coisas que passam muito rápido. E também nós temos a memória de trabalho. Quem dirige? Andar de bicicleta também serve, vai. Tipo, é um transporte. É que eu não faço nenhum dos dois, então. Mas, por exemplo, se eu fosse perguntar para alguém agora, passar o microfone para alguém, me fala como você dirige o seu carro. A pessoa ia ter muito problema e provavelmente ela ia esquecer algum passo. Mas se eu colocar ela dentro do carro, ela vai fazer isso muito automaticamente enquanto ela está procurando uma música no Spotify para ouvir, sabe? Então, essa é a nossa memória de trabalho. São coisas que a gente faz, mas a gente nem lembra mais como a gente faz. Então, a gente tem esses 3 níveis de memória. Como a gente descobriu como isso funciona, a gente está tentando passar isso para um hardware, através dos resistores e dos transistores. Isso. Gente, alguns termos, se sair em inglês, vocês me façam assim para eu dar uma... porque não tem nada em português disso aqui também. Então, e aí a gente está tentando fazer esses hardwares terem memória, terem algum tipo de memória, que eles guardem essa corrente. Tá, mas qual a implicação disso? Quando ele conseguir guardar essas memórias, se a gente consegue fazer isso em miniatura, a gente consegue emular uma das funções mais importantes do cérebro, que é como ele processa as nossas informações, é como ele guarda o que a gente faz. É mais ou menos como se nosso cérebro fosse um grande pendrive. Mas eu já vou entrar mais em detalhes daqui a uns 3 slides. Bom, quem já ouviu falar da lei de Moore? Que é aquela lei que a cada 18 meses vai aumentar o número de transistores. Bom, aqui a gente, nesse gráfico que eu peguei, ele já está um pouco... vai até 2010.
Aqui tinha o que a lei estava falando, aqui se fosse dobrando a cada 18 meses, e aqui onde estavam os processadores Intel. O que esse gráfico quer dizer para a gente? A gente está com um pequeno problema. A gente não está conseguindo mais fazer miniaturas de chips. Está difícil guardar mais informação em chips cada vez menores. Está ficando bem complicado. E aí que a nossa querida computação neuromórfica entra. Porque se a gente consegue fazer chips menores, porque um transistor, ele é mais ou menos desse tamanho, assim. É também daqueles pendrives pequenininhos da HP, sabe? Se a gente consegue fazer com que essa informação seja guardada por níveis dentro de um hardware, a gente consegue guardar mais coisas dentro de um hardware menor, mas a gente está guardando mais informação. Agora, os níveis de implementação. Bom, a gente tem 7 níveis de implementação e a gente tem umas tabelas comparativas entre o nosso encéfalo e os nossos computadores. Gente, só uma coisa. Se vocês forem procurar, sei lá se eu conseguir fazer com que algum de vocês procure isso aqui depois, nos artigos, geralmente, tem que tomar muito cuidado. Por quê? O inglês, no inglês, tudo é brain. Brain, 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 brain. Tanto vai estar aqui brain, aí aqui depois vai estar brain de novo, e isso ferra muito a vida de quem vai ler. Porque se traduz, a gente traduz errado. Aqui não deveria ser... Aqui não é... Oh, caramba. Aqui deveria ser encéfalo, que é todo o conjunto de conteúdo que tem na nossa caixa craniana. O brain, que está aqui embaixo, em nível de hardware, que seria o que a gente chama de cérebro. Que aí é o encéfalo e o encéfalo. Bom, mas tirando esses detalhes chatinhos de neurocientistas que brigam por causa disso, o que a gente tem? Eu vou começar primeiro por essa de comparação. Por quê? Para a percepção, nós temos os nossos órgãos sensoriais, certo? E no computador seriam os nossos sensores. Para dados, no nosso encéfalo, são as nossas sinapses. No computador é a corrente. Até aqui, tranquilo. Componente básico, o neurônio e o transistor. Processamento de sinal. Aqui começa a ficar meio diferente, já começa a dar um pouquinho de problema. Vai ser, no nosso encéfalo, é misturado. Seria um misto de... E, no computador, digital. Transmissão é atividade sináptica, e aqui são as nossas ondas. O hardware é o nosso cérebro, o computador, o processador. O software é a nossa mente. E aqui a gente tem uma discussão de pelo menos de mais de 500 anos. Aí aqui, ocidental, sem colocar a discussão lado oriental. E seria o nosso sistema operacional. A memória. A memória aqui ela está colocada como hipocampo. Nos meus estudos, eu discordo disso, não é só no hipocampo, mas a gente deixa como se fosse hipocampo. E os nossos... Aí, tá, eu vou pular algumas coisas que não vai ser tão importante aqui para a gente. Aqui, a questão da lógica. Fuse e digital. Conectividade do encéfalo é muito alta. Mas no nosso computador, ela é bem baixa, ela é bem pobre até. E a nossa saída, nosso tempo de resposta é muito rápido, comparado a de um computador. E aí que mora o nosso problema quando a gente vai falar em emular essas funções. Por quê? Primeiro que a gente aqui... cadê? Aqui. A forma do processamento de sinal e o nosso tempo de... A questão da conectividade
e do tempo de resposta. Essa que é a nossa maior dificuldade hoje em dia, quando a gente vai falar em computação neuromórfica. Por quê? Se a gente tenta, com os nossos computadores atuais, fazer isso, não é uma questão só da gente pegar e uma vez já me perguntaram, mas machine learning não dá conta disso? Da gente, não sei se alguém pensou isso enquanto eu estava falando, mas assim, machine learning não dá conta disso? Não, porque a gente vai cair no mesmo problema. A gente vai cair no problema do tempo de resposta, que não vai ser nem um pouco parecido, vai ser muito, muito atrasado. E a gente vai ter o problema da conectividade. Quer dizer, a conectividade ela afeta diretamente no nosso tempo de resposta. Fora que, se a gente for pegar da questão da lei de Moore, a gente não vai conseguir mais guardar tanta informação. Então, a gente não tem como fazer computação neuromórfica só em termos de software. Por isso que eu coloquei lá no começo software e hardware. E agora a gente tem os níveis de os níveis de implementação. São 7. Aqui tem o primeiro seria dos genes, mas ele não vai ter não tem um comparativo aqui nas ciências elétricas. A gente vai ter membrana, que seria o nível de membrana, que seria os canais iônicos, que é o que dá os disparos para as nossas sinapses. Então, quando há abertura de canal, aí vai ter a atividade sináptica. Aqui vai ser os nossos transistores, que aqui a gente já está começando a mexer com transistors. O nível de dispositivo em sinapses, que aí vai ser semiose e os nossos memristors. Aí aqui que a gente entrou, que eu acho que entrava talvez naquela pergunta que eu falei que tinha um efeito já. Um neurônio vai ser a nossa perceptron para um neurônio. Para quem já tentou fazer isso para mais, sabe que o computador sofre um pouquinho quando a gente tenta colocar mais neurônios para fazer isso aqui. Sofre pra caramba para conseguir fazer e o resultado às vezes não sai tão bom. Um bloco, esse aqui, o nível de circuito, seria neurônios locais, uma população de neurônios, que aí seria um bloco, uma célula. Que seria isso? Vamos pensar, essa região aqui da frente é o nosso último nível seria o nosso terceiro nível por exemplo, quando a gente uma imagem, né? O terceiro nível de processamento fica aqui na frente, essa parte frontal do encéfalo. Então, pensa que a gente pegasse uma população de neurônios dessa região e fosse estudar. Só ali, em bloco, funciona assim, a gente tem um bloco, e nesse bloco vão ser 6 camadas. E em cada camada tem uma granularidade diferente, tem uma forma diferente, e esses canais e esses blocos de neurônios se comunicam de maneira diferente com outros blocos. Por exemplo, neurônios que estão no bloco 1 vão se comunicar com neurônios da sua granularidade com o bloco 1, não vai se comunicar, por exemplo, com o do bloco 6. Mesmo que ele tenha o mesmo tipo de célula, por exemplo, célula piramidal. Então, para a gente emular isso aqui, é bem complicadinho. E a System Level, que seria brain, cérebro, seria um bloco maior. E o nível de comportamento, mente, arquitetura, que é o nível que eu trabalho. Bom, aqui, acho que agora vai ficar mais fácil de entender isso que eu falei, com essa imagem. Aqui seria como funciona o nosso computador.
Eu esqueci de colocar aqui a referência. Esse é de um artigo, depois eu coloco. Falo para vocês qual é. E aqui, o nível como é no nosso encéfalo. Então, isso aqui funciona, isso é um grafo, essa conectividade, os nossos níveis, e aí a gente tem uma resposta, uma entrada. Isso passa por uma rede e a gente tem o nosso output. Bom, aqui, agora, nessa outra tabela, é a questão agora já é como a gente está trabalhando isso. Como é nos nossos computadores, e aqui, como na computação neuromórfica, como a gente está trabalhando isso daqui. Beleza? Acho que nem está dando para todo mundo ver nessa tabela. Eu vou falar, então, o que tem nela, que a galera aqui da frente acho que está vendo. Bom, a representação de dados em sequência de binários, os nossos, como a gente conhece hoje, e em neuromorph vai ser esses disparos, esses eventos sendo disparados de tempo em tempo. A memória, a gente tem volátil e não volátil. E aqui foi o que eu falei aquela hora que eu expliquei da memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Plasticidade, que é o quanto a gente aprendeu algo, não tem no nosso... E na neuromórfica vai ser uma adaptação via potenciação e depressão, e em curto prazo, mesma coisa, potenciação e depressão. E o processamento, que é determinístico, centralizado e sequencial, a gente passa para estocástico, descentralizado e paralelo. Tá, mas por que a gente está fazendo tudo isso? Porque até agora eu falei para vocês que é complicado. Por causa das implicações sociais que isso tem. Bom, os distúrbios, principalmente por causa de distúrbios neurais e implementação de sistemas artificiais. O que isso significa? Quando a gente começa a estudar, para a gente conseguir emular qualquer coisa, para a gente conseguir modelar qualquer coisa, a gente precisa fazer um estudo muito profundo, entender muito bem o que está acontecendo naquele sistema. Acho que isso é meio intuitivo, todo mundo. Quando a gente está trabalhando com computação neuromórfica, a gente trabalha muito com neurociência. Então, a gente tem que entender muito bem o que está acontecendo na mente, está acontecendo no cérebro, para conseguir tentar pensar como a gente vai transformar isso primeiro em hardware e depois em nível de software, como a gente vai processar tudo isso que a gente aprendeu, todos esses insights que a gente teve. Então, com isso, a gente acaba estudando muito modelos de estudos que são feitos tanto com pessoas que não têm problemas, não têm distúrbios neurais, quanto com pessoas que têm distúrbios neurais. Tá, quando a gente estava falando aqui, dessa rede, talvez possa surgir a pergunta, tá, mas como você vai saber o que está se conectando com o que aqui? Como você chega a essa conclusão para conseguir, sei lá, pensar numa memória de longo prazo? Como a gente faz isso? Todo mundo já fez ressonância magnética? Quem nunca fez ressonância magnética? É uma máquina gigante, é um ímã gigantesco que você fica passando dentro dele, é um barulho insuportável, parece que você vai morrer. Mas a máquina fica fazendo... Minha mãe detesta fazer ressonância magnética, ela tem raiva de fazer ressonância magnética. E fica... E você fica lá dentro. Porém, é muito legal esse exame, porque quando a gente
na ressonância magnética, existe uma que chama ressonância magnética funcional, que é o que a gente usa de monte em neurociência. Por quê? A gente coloca a pessoa lá dentro da ressonância e pede para ela fazer uma atividade. Então, ela vai ficar lendo um livro, ou ela vai ficar falando as cores que ela está vendo, ou ela vai ficar contando os dedos, ela vai fazer alguma atividade lá dentro. E eu acho que deve ser horrível ter que fazer isso, porque é aquele barulho insuportável, você tem que se concentrar, mas isso é um problema que a gente vai ter que resolver ainda. Mas aí ela está lá fazendo uma atividade. O pesquisador está lá na sala, vendo aonde está ativando, para onde está indo mais sangue. E isso é chamado bulge, onde está tendo mais oxigenação. A gente chama de funcional, mas, na verdade, a gente está vendo para onde está indo, aonde está precisando de mais sangue para irrigar. Então, a gente fala que ali está precisando mais, então a função está associada com aquele ponto. E qual é a implicação disso? Então, a gente pega todas as imagens e a gente vai trabalhar com elas para cada tipo de desenho experimental. E aí que cai naquela questão estou adiantando a minha palestra, de distúrbios neurais. Porque quando a gente acaba estudando um paciente, quer dizer, um grupo experimental que tem algum tipo de distúrbio, a gente faz esse comparativo com outro grupo experimental que não tem, que seria o controle, a gente consegue saber onde estão essas diferenças, essas deficiências, onde se encontram esses distúrbios, e a gente pode trabalhar, então, com a implantação de sistemas artificiais. Que aí, se a gente consegue fazer um hardware, sei lá, às vezes eu estou com um problema de memória, vamos pensar no Alzheimer. Obrigada quem me deu ajuda aí. No Alzheimer. No Alzheimer, o que acontece? Se a gente consegue fazer um sistema artificial ali que vai estar trabalhando com essa memória, a gente pode colocar. Seria a mesma coisa que o marca-passo. Nossa, essa comparação foi... Mas, enfim, vocês entenderam. Seria como um marca-passo. Entende? Então, essas são as implicações sociais do nosso trabalho. E agora, como a gente usa Python nisso? Foi isso aqui que eu falei para vocês. Eu não vou passar em termos detalhados. Eu vou falar rapidamente só o que essas 4 coisas têm em comum. Quem tiver mais interesse, me procura, que aí eu explico o nível de arquitetura e tal. Bom, basicamente, a gente trabalha com essas bibliotecas. O NumPy, o Matplotlib, para substituir o MATLAB, e o NumPy, que é... NumPy, tem integração com C, com Fortran. A gente usa para fazer transformador de Fourier, álgebra linear. A gente faz todo o tratamento matemático usando o NumPy. Os gráficos com o Matplotlib, para substituir o MATLAB. Odeio o MATLAB. E o NumPy, que aí é o amor da minha vida, que eu amo a comunidade de Python por causa disso. A gente estava com um puta problema, principalmente para fazer a leitura de... Parou de funcionar o laser, enfim. Com a leitura de neuroimagens, que são essas que eu falei, de fMRI. E eu descobri que tinha tudo isso em Python, porque eu fazia... tinha muita gente que estava fazendo em R, muita gente que estava sofrendo, fazendo isso em Java. E fazer isso em Java realmente dá vontade de morrer. E aí fizeram isso tudo em Python. E eu estou muito feliz. E é isso que eu uso hoje em dia. Então, para fazer leitura, a gente faz análise também de estrutura e função de dados, aprendizagem estatística e análise de aprendizagem estatística em grandes conjuntos de dados. Esse daqui, para mim, é o principal, é o PyMVPA, porque a gente realmente trabalha com muitos dados. Porque para cada... Eu estou trabalhando agora com classificação de aprendizagem.
E o primeiro estudo que eu peguei, o primeiro conjunto de exames que eu peguei, estava com 10 gigas para analisar. E ele tem agora 20 sujeitos experimentais. São só sujeitos, mas ainda não veio o controle. Então vai vir um controle, que deve ser mais uns 10 gigas. Então, o PyMVPA salva muito a minha vida. É muito legal. E esses eu separei alguns nesse ecossistema de neurociência para Python são 10 pacotes diferentes. Alguns se repetem, mas assim, não é nada, é tipo o Seaborn e o Matplotlib, sabe? Para deixar uma coisa mais bonitinha. Deixa eu voltar um aqui. E bom, esses exemplos, voltou. Esses exemplos porque acho que falando assim fica muito abstrato, tipo, tá, mas o que vocês fizeram alguma coisa? Sim, fizeram. Esse PCSim, todos aqui utilizam, a arquitetura de todos eles é muito parecida, no sentido de que é usado Python com C. Então, no primeiro nível, pensa assim, no primeiro nível, Python, depois vem C, e depois vem coisas mais profundas e tristes de se falar. E isso daqui eles já estão fazendo. Esse PCSim, ele é tipo um computadorzinho que eles fizeram com main registers. E ele é muito legal porque até a imagem, eu devia ter colocado a imagem dele. Ele funcionando, então ele já consegue guardar algumas coisas em alguns níveis de memória e tal. O Nengo também. O Nengo ele é um software. O PyNN e o PyNCS, esses dois aqui a gente usa, já dá para usar como integrado com aquelas bibliotecas que eu falei do NumPy. E eles também já fazem tipo, alguns níveis de processamento de memória. Principalmente, isso aqui está principalmente mais envolvido com de memória. Aí, falando um pouco do que eu faço, que eu acho que dá tempo. Eu agora trabalho com o nível que eu tinha falado para vocês, né? O nível de comportamento, que é o nível 7, em arquitetura. Eu pego, então, classificação de aprendizado. Vejo como está funcionando essa classificação de aprendizado. Então, tá, como aquele encéfalo está processando quando alguém está aprendendo alguma coisa. Aí, eu crio um grafo em cima disso. Vejo onde estão os meus verbs. Faço o tratamento disso com matemática. Faço a topologia. Qual o arranjo topológico que está envolvido naquilo. E daí, a gente monta com os registros da minha orientadora. Que agora a gente está começando a pegar está começando a fazer alguns transistores. E, basicamente, era isso. Alguém tem dúvidas? Todas. Tá. Eu sei que o funcionamento básico dos neurônios, da ligação dos neurônios, é que neurônios que disparam juntos acabam se ligando, né? Então, você acaba tendo ligações reforçadas entre neurônios que passou algum sinal por eles. Isso vai se reforçando com o tempo também, né? O memristor, pelo que eu entendi, ele tem essa memória. Ela pode ser, tipo, ela é flexível como no cérebro, ela é permanente. E o que isso implica? Tipo assim, eu vou ter vieses, vamos dizer assim, no nosso sistema, como tem no cérebro. Algumas coisas que eu já fiz, eu tenho minha memória, e a memória é feita por isso. E como que isso tem implicação no software também? Como que eu vou programar para isso? Vocês estão estudando? Bom, eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro como o main register funciona, né? Ele tem essa flexibilidade e a gente vai trabalhar com a plasticidade, né? Que é essa coisa de reforçar
o que está passando ali, aquela informação, tudo. As aplicações em computação neuromórfica, nesses casos em que a gente vai ter vieses, a gente está pensando muito mais em aplicações direcionadas. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo do Alzheimer de novo. Eu quero trabalhar ali, recuperar aquela memória de longo prazo. Ou que a pessoa não, ou que aquela região não perca mais população de neurônios, como acontece. Então, a gente vai pensar para aquela aplicação. O que a gente tenta fazer nesse caso? Como a gente trabalha com vários sujeitos experimentais, então a gente não vai ter o viés de um indivíduo só. A gente tenta trazer para a nossa pesquisa uma generalização do que está acontecendo. Porque pensa, quando a gente está trabalhando com experimento, a gente tem ali vários indivíduos participando. Então, quando a gente puxa todos esses dados e a gente começa a analisar, a gente vai fazer uma série temporal daqueles dados, a gente vai ver para onde a maioria está tendendo, né? E aí a gente vai tirar os outliers, vai trabalhar dessa forma. Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Alô? Primeiro, obrigada pela palestra. E queria saber, você falou bastante sobre imitar o encéfalo no nível comportamental, no nível mais, tipo, de jeito do ser humano mesmo. Mas eu não lembro mais, assim, direito os nomes, mas eu sei que tem o cérebro e tem o tronco. Isso. Que são que eu lembre, assim, bem simplificadamente, que foi o que eu vi, assim, no colégio, é umas atividades mais automáticas, tipo respiração, batimento cardíaco e tal. Existe interesse da pesquisa em replicar isso também, ou só essa parte mais comportamental? Tipo, isso é muito simples para usar computação neuromórfica, ou seria interessante também? Obrigada pela pergunta, essa pergunta é muito boa. Bom, as pesquisas em neurociência, hoje, a gente descobriu muito que o que a gente pensava antes, principalmente isso tudo que a gente viu no colégio, a maioria dessas coisas que a gente viu no colégio está muito defasado. Tanto o tronco quanto o cerebelo estão bem relacionados com esses outros níveis de comportamento. Nada no nosso encéfalo está tão separado quanto a gente pensava, né, essas escalinhas. Tem o sistema límbico que vai cuidar só das emoções, aquela repartição. Mas, sim, tem pesquisa, é que o campo é muito novo. Hoje, que eu conheço de grupos no Brasil, tem o nosso e tem o no IME, que é o de neuromatemática, que eles fazem esse processamento, eles estão trabalhando com processamento estocástico. Mas, assim, é muito, muito novo no mundo todo. E a galera está realmente muito mais focada em comportamento. Até para resolver esses problemas que a gente tem hoje, que é muito mais envolvido com a questão do comportamento do que... E se a gente entende, que foi até um dos artigos que eu li, que ele fala para a gente não ficar focado só nisso. Porém, a gente focar nisso no início, se a gente entende esse nível, que seria o último nível, a gente vai ter conseguido desvendar como os outros acontecem. Muito legal sua palestra. Eu tenho uma dúvida. Eu vi que vocês tratam, aparentemente, todas as células da mesma forma. Vocês, vamos dizer assim, você atribui uma estrutura normal a todas as células do cérebro. Teria diferença de função, de ativação entre as células? Eu sei que de valor em machine learning a gente tem diferentes ativações, mas não sei como é que funciona em neuromórfica. Não, a gente tem essa diferença, só que ela é um pouco mais difícil da gente trabalhar essa diferença. Primeiro a gente tenta dar uma generalizada, né? Por isso que a gente faz todo esse processamento antes dos grafos, para saber ali tentar agrupar
o maior número de coisas parecidas.